Voltamos. Então, olha só. Vamos supor, então, que nós temos um histórico com 1.000 transações. 1.000 transações de dados, né? Não é transação financeira, dados. E aí, nós vamos agora fazer alguns exercícios para avaliar o nosso modelo. Beleza? Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns casos. Ó. Então, quer dizer que nosso dado histórico, aqui, ó, dos 1.000 dados, nós temos aqui, ó, 848 que são verdadeiro e negativo, 71 que é verdadeiro e positivo, 29 que é falso negativo, 52 que é falso positivo. Então, assim, se a gente pegar isso aqui tudo, tem 1.000. Mas vamos com calma, olha só. Vamos começar com a nossa métrica, que é acurácia. Beleza? Então, o que é acurácia? Ó? É a proporção de classificações corretas entre todas as previsões. Então, eu tenho lá 1.000 amostras. Dessas 1.000, quantas o meu modelo consegue classificar corretamente? É isso que nós queremos saber. Então é uma forma de eu avaliar o meu modelo. Eu tenho 1.000, vamos colocar aqui 1.000 transações financeiras. Transações financeiras, vou colocar assim. Ó. Tenho aqui 1.000 transações financeiras. Quantas dessas transações o meu modelo consegue acertar? E quando que o meu modelo acerta, pessoal? O meu modelo vai acertar na diagonal. Ele acerta nessa diagonal aqui, ó. Por que ele acerta nessa diagonal? Porque, ó, ele acerta quando é verdadeiro positivo e quando é verdadeiro negativo. Por quê? Ó, se eu tenho 71 transações que são verdadeiras, vou colocar assim, ó. É positivo, deixa eu pensar. Positivo não fraude. Não fraude. Não, desculpa. Vou colocar aqui positivo é fraude. Eu gosto sempre de trazer as convenções aqui, ó. Negativo é não fraude. Beleza? Então, olha só. O que aqui está dizendo? Ó, 71. Quer dizer que teve 71 casos em que, na realidade, era positivo, ou seja, na realidade era fraude. E o meu modelo ó, classificou como fraude. Ou seja, 71 casos era fraude e o meu modelo acertou. Ele classificou como fraude. Então, olha só. 71 vezes que, na realidade, era fraude e o meu modelo acertou falando que é fraude. E teve também 848 casos em que não era fraude, a realidade aqui não era fraude, e o meu modelo acertou, porque ele previu que não era fraude. Então é verdadeiro negativo. Né? Então olha só, o que é a acurácia? É a proporção de classificações corretas. Pessoal, vamos pensar comigo. Quais foram as classificações corretas? Foi aqui, ó, 71 que foi verdadeiro positivo, mais 848 que foi verdadeiro negativo. Só que ele quer o quê? Ó? Acurácia é a proporção de classificações corretas entre todas as previsões. Então, quais foram todas as previsões, pessoal? Verdadeiro positivo, mais falso negativo, mais falso positivo, mais verdadeiro negativo. Ou seja, tudo. Então, isso é acurácia. Essa aqui é a nossa fórmula da acurácia. Tá aqui, ó. A acurácia vai pegar o verdadeiro positivo, que é o que ele acertou, o verdadeiro negativo, que é o que ele acertou, e vai dividir por todos os casos. Verdadeiro positivo com verdadeiro negativo, com falso positivo com falso negativo. Então, nesse modelo, nesse exemplo aqui, ó, vou ter o quê? Que 71 foi o verdadeiro positivo, 848 foi o verdadeiro negativo, e eu vou dividir por tudo, que vai dar as 1.000, né? Que é as 1.000 amostras aqui. Então, quer dizer que o meu modelo ele tem uma acurácia de 91,9%. Então, olha só, meu modelo vai acertar 91% dos casos. Quando a gente treinou o modelo, eu treinei o modelo, eu avaliei. Quando eu avaliei, eu vi que o meu modelo tem uma acurácia de 91,9%. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vou trazer novos dados, aí eu vou colocar o meu modelo em operação. Quer dizer que o meu modelo vai acertar 91,9% das previsões que ele for fazer na vida real. Tudo bem? Entendido o que é acurácia? Então, beleza. Acurácia é a proporção de classificações corretas. Ok, agora vamos para um ponto aqui importante, que veio na discursiva do TCU, que depois nós vamos resolver. Olha só, o que pode acontecer com a acurácia? A gente pode ter um caso, pessoal, em que o conjunto de dados é desbalanceado. Quando o conjunto de dados for desbalanceado, a acurácia vai ser um problema. Ela vai ser, ela vai, ela não vai ser
uma métrica muito importante para a gente, porque veja só, suponha esse caso aqui, ó, que eu vou ter 941 casos de, deixa eu pensar, ó, pega esse raciocínio aqui comigo. Nós vamos ter 941 casos, que é verdadeiro negativo, ou seja, a pessoa não tem a doença, e nós vamos ter 7 casos em que é verdadeiro positivo, a pessoa tem a doença. Tô mudando, a gente estava falando de transação financeira, agora eu tô falando de doença, tá? Então veja, pessoal, se eu pegar a acurácia aqui, ó, o que vai acontecer? Olha o que vai dar. Vai dar verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, ou seja, 7 mais 941, dividido por 1000, que é o total, né? Vai dar 94,8 de acerto. Mas qual que é o problema aqui, pessoal? Veja que, ó, olha o tanto de dados, e nós temos que ter uma análise crítica. Olha só, vamos pegar os dados reais aqui, ó. Eu tenho 941 mais 49, que vai dar o quê? Vai dar 990 casos em que é não doença. Então veja, os meus dados históricos, dos meus 1000 dados históricos, 990 são casos que não têm doença. Enquanto, se eu pegar aqui 7 mais 3, ó, eu vou ter 10 casos. Vou ter aqui, ó, 7 mais 3, eu vou ter 10 casos em que, na realidade, a pessoa tem a doença. Então, veja só, pessoal, está muito desbalanceado o nosso modelo. Por quê? Dos meus dados históricos que eu vou alimentar o modelo, 990 casos, a pessoa não tem doença. Mas em 10 casos, a pessoa tem doença. Mas veja, nesse caso, se o meu modelo chutar que a pessoa não tem doença, a previsão dele vai ser altíssima. Por quê? Porque 990 casos, 990, em 990 pacientes, eles não têm doença. Dos 1990 não tem a doença. Então, meu modelo basta chutar que a pessoa basta meu modelo pode fechar o olho e falar assim, ó, não tem doença. Ele vai acertar em 990 vezes das 1000. Então ele vai ter uma acurácia aqui de 94,8%. Só que isso aqui, pessoal, não representa a realidade, porque ele está desbalanceado. Eu tenho muita classe de quem não tem doença. Eu tenho muitos casos de quem não tem doença. Eu tenho pouquinho caso de quem tem doença. Então, a acurácia vai ser alta mesmo. Porque é muito caso, é muito desbalanceado. Então, eu tenho que ter um modelo que é mais balanceado para fazer sentido. Tá dando para entender isso aqui? Eu espero que esteja dando, pessoal, que isso aqui é importante. Porque se eu estou alimentando um modelo com dados desbalanceados, ele vai ter uma acurácia muito alta. Só que isso não vai representar a realidade. Por quê? Porque se eu tenho de 1990 não tem doença, tá ótimo, a acurácia vai ser altíssima. Só que quando eu for para a vida real, ele não vai conseguir generalizar. Porque na vida real vai chegar a casos que a pessoa tem doença, só que o meu modelo ele foi treinado tanto com casos de quem não tinha doença, e ele pouco treinou com casos de quem não tem doença, que ele não conseguiu generalizar. Não ficou legal, ele aprendeu muito com quem não tem a doença. Por quê? Porque 990 casos aqui, ó, a pessoa não tinha doença. Ela aprendeu pouco os casos que tem doença, ela pegou pouco os padrões de quem tem doença, porque só tinha 10 casos. Só que ainda assim, a minha acurácia aqui, se eu for calcular, ó, ela vai dar uma taxa altíssima, vai dar 94,8%. E vai ser enganada, vai ser uma métrica que vai nos enganar. Ela não representa a realidade. Porque nosso conjunto de dados para treinamento está desbalanceado. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Ficou entendido? E aí, como que a gente lida com isso então? Então eu tenho lá 1 milhão de dados para treinar. Desses 1 milhão de dados, 990 mil são, por exemplo, 990 mil são casos de fraude e 100 mil são casos de não fraude. Meu modelo vai aprender muito mais casos de não fraude do que de fraude. E não pode, está muito desbalanceado, está muito discrepante, tem que ser mais coerente. E aí, se eu olhar sua métrica acurácia, vai dar uma taxa muito alta. Mas não representa a verdade. Então, como que a gente lida com isso? Com o desbalanceamento de classe. Então, isso ocorre em problemas de classificação quando a distribuição das classes no conjunto de dados não é uniforme. Ou seja, há uma grande disparidade no número de exemplos entre as diferentes classes. Então,
Implicações e problemas causados pelo desbalanceamento. A acurácia, taxa de acerto, é uma métrica comum para avaliar classificadores, mas pode ser muito enganosa em problemas com classes desbalanceadas. Um classificador pode obter uma alta acurácia simplesmente prevendo a classe majoritária na maioria das vezes. É isso, pessoal. Se eu fico prevendo, se eu tenho 990 casos que a pessoa não tem doença, basta eu prever que a pessoa não tem doença, que eu vou acertar 90% das vezes. Que eu posso chutar que ela não tem doença, porque é a classe majoritária, e eu vou acertar. Mas isso não é legal. Porque a gente deixa de identificar a classe minoritária. Então, por exemplo, se uma doença é rara, a classe vai ser minoritária. Pega uma doença rara aí no mundo. Uma minoria vai ter essa doença rara. Então, basta que um modelo, um classificador, né, um modelo, preveja que ninguém tem essa doença. Ele vai ter uma acurácia altíssima. Basta chutar. Não tem doença, não tem doença, não tem doença. Então, se na população inteira só 1% das pessoas tem essa doença, quer dizer que basta meu modelo falar que a pessoa não tem essa doença, que vai representar 99% da população. Então, ele vai ter uma acurácia muito alta, a taxa de acerto vai ser muito alta. Então, por quê? Porque está muito desbalanceado. Então, isso não pode acontecer. E aí, como que a gente lida com isso, né? A gente vai ter que avaliar outras métricas. Não basta eu avaliar só a acurácia, eu vou ter que avaliar, por exemplo, como está a minha acessibilidade, a minha especificidade e outras métricas que nós vamos ver. E aí, uma outra técnica mais prática para a gente lidar com os dados é usar técnicas de reamostragem. Então, eu vou alterar artificialmente a prevalência de cada categoria na amostra de treinamento, através de oversample ou undersample. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vamos lá. 900 casos aqui, ó, a pessoa não tem doença. Não tem doença. 100 casos, a pessoa tem a doença. E aí, o que eu posso fazer? Então, aqui está bem desbalanceado, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um oversample. Eu vou aumentar o número de exemplos da classe minoritária. Então, é como se eu pegasse essa classe minoritária aqui, ó, que só tem 100, e eu vou gerar mais dados, a ponto dela ter, por exemplo, ó, 600. Agora vai ter 600, porque eu gerei mais dados. Oversample, eu gerei mais dados, mais exemplos da classe minoritária. Então agora eu vou ter a não doença, né, com 900 e doença com 600. Já equilibrei, já tá menos desbalanceado, está mais balanceado. Outra coisa que eu posso fazer é o subsampling ou undersampling, que é reduzir o número de exemplos da classe majoritária. Então o que eu faria aqui? Ao invés de mexer na minoritária, essa classe aqui que tem 900, eu vou reduzir a ponto dela ficar com, por exemplo, 200. Então eu vou ter 200 pessoas de não doença, 200 casos de não doença e 100 casos de doença. Então ficou mais balanceado. Então, ou eu posso aumentar o número de dados da classe minoritária, ou eu posso diminuir a quantidade de dados da classe majoritária, de forma que a classe majoritária e minoritária vão ficar balanceadas. Elas vão ficar ali mais ou menos na mesma faixa. Então agora sim eu não vou ter o problema que eu estava tendo, que bastava chutar a classe majoritária que eu ia ter uma taxa de acerto altíssima. Eu ia ter uma acurácia altíssima. Entendido? Então, nós vamos então começar a ver os outros modelos, as outras métricas. Vimos que a acurácia serve, mas tem que ter cuidado, porque se for desbalanceado, a gente vai ter problema. Então a gente volta daqui a pouco com as outras métricas, tá joia? Ficamos por aqui.